o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como Deus é lindo, né? Que vocês tenham uma boa aula, amiguinho. Até já. Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Lembram, crianças, que Jesus disse para os discípulos que eles nunca ficariam sozinhos? Que mesmo que ele partisse para morar lá com Deus, ele ia enviar o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. E aí Jesus disse para eles, olha, fiquem em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até vocês receberem o Espírito Santo. Porque eles tinham uma missão. E qual era a missão? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. E os discípulos estavam numa casa um belo dia e eles se reuniam sempre para orar. De repente, crianças, um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? Um vento muito forte tomou aquela casa, entrou. Um vento muito, muito forte. E junto com o vento se espalharam pela casa como se fossem línguas de fogo. E essas línguas começaram a pousar sobre os discípulos. Tia, mas como foi isso? Então quer dizer que os fogos pousavam neles e eles não se queimavam? Não, eles não se queimavam porque isso era o poder de Deus. Esse fogo era o Espírito Santo descendo sobre eles. E esse dia, crianças, é conhecido como Pentecostes. Quando vocês ouvirem falar o dia de Pentecostes, foi esse dia da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, que Jesus prometeu e cumpriu, porque tudo que Jesus prometeu, ele cumpre. E aí, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios daquele poder de Deus, da presença de Jesus. E aí eles começaram a falar, engrandecer o nome de Deus. Só que uma coisa muito curiosa e extraordinária aconteceu. Eles estavam falando em outras línguas de outros países que eles não estudaram e nem conheciam aquelas línguas. Então, assim que eles perceberam que eles estavam falando através do poder do Espírito Santo, eles saíram daquela casa. E quando eles saíram da casa que eles estavam, muitas pessoas estrangeiras estavam lá na cidade de Jerusalém, porque Jerusalém recebia muitas pessoas de fora, de outros países, e os discípulos continuavam falando em outras línguas, e as pessoas estrangeiras de outros países estavam ouvindo as maravilhas de Deus, cada um na sua língua, de onde eles tinham nascido. Por exemplo, um japonês estava ouvindo em japonês, um francês estava ouvindo em francês, o inglês em inglês. Então, eles ficaram admirados. Só que lá, naquela época, eram outras línguas, eram medos, persas, outras línguas que tinha naquela época. E os discípulos estavam falando nessas línguas. E eles, como que esses homens que moram aqui conhecem a nossa língua? Ficaram admirados, eles falando as maravilhas de Deus, quando de repente um homem se levantou e disse, eles devem estar bêbados, isso sim, falando esse monte de coisa que eu não estou entendendo. E ficou zombando. Mas aí Pedro respondeu para eles, não, escutem, nós não estamos bêbados, sendo agora 9 horas da manhã. Quem bebe esse horário? Claro que não. Nós estamos cheios do Espírito Santo e precisamos falar para vocês as maravilhas de Deus, o que Jesus fez por
cada um de vocês. E aí, crianças, Pedro, ele pregou um sermão, contou para essas pessoas o que Jesus tinha feito por elas, e foi tão maravilhoso. O Espírito Santo moveu o coração daquelas pessoas e capacitou os discípulos, capacitou Pedro para falar do amor de Jesus, que naquele dia milhares e milhares de pessoas se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida. Receberam Jesus como Salvador. Que maravilha! E foi assim, crianças, que começou a nascer a primeira igreja. Porque essas pessoas que se arrependeram, elas começaram a se reunir com os discípulos e lá eles faziam orações, um auxiliava o outro e assim foram nascendo a igreja, foi crescendo a igreja. Eles gostavam de ir ao templo todos os dias para orar e eles faziam muitas reuniões nas casas e louvavam a Deus. Eles formaram uma família, a família de Jesus. E você? Você gosta de ir à igreja louvar a Deus? De assistir às aulas? Você gosta de orar e aprender as histórias bíblicas? Porque são essas coisas que vão ajudar você a viver mais próximo de Jesus. Porque a igreja é como uma família, a família de Jesus. Para fazer parte dessa família, a gente tem que o quê? Crer que Jesus morreu na cruz pelas coisas ruins que nós pensamos, falamos ou fazemos, confessar os nossos pecados, pedir para que Jesus nos perdoe e seja o nosso Salvador. Quando você tem Jesus como Salvador, como os discípulos, você também tem o Espírito Santo pertinho de você. E é o Espírito Santo que nos dá coragem e nos ajuda a falar para os nossos amigos e para a nossa família sobre Jesus. Então, que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus, receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos instruir e vai nos ajudar, porque Jesus prometeu, ele disse, estarei com vocês para sempre. E essa foi a nossa aula de hoje. Que vocês tenham uma semana muito abençoada e até a próxima aula. Tchau, tchau. Nossa, crianças, eu tô impressionada com essa história, né? Como que o Espírito Santo veio ao mundo, né, crianças? Mamãe, que mais que o Espírito Santo ajuda a gente? O Espírito Santo te ajuda a orar. É mesmo? Sim. A Bíblia fala que às vezes, quando a gente não sabe o que orar, como falar com Jesus, que o Espírito Santo nos ajuda, ele leva a nossa oração até Deus. E o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo fica onde? Em você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, a casa do Espírito Santo. E é por isso que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus para que cada vez mais o Espírito Santo cresça em nós. Nossa, que legal! Mas se eu fizer uma coisa feia, o Espírito Santo vai embora? Se você fizer uma coisa feia, o Espírito Santo ele vai mostrar para você que aquilo estava errado e você vai se arrepender. E aí, ele também vai te ajudar a orar fazendo uma oração de arrependimento. Nossa, o Espírito Santo é lindo, né, mamãe? E foi Jesus que enviou, né? É sim, linda. Ai, crianças, amei essa história e essa aula de hoje, tá? Que vocês tenham uma boa semana e vamos orar para encerrar a aula. Feche os olhos, tá bom? Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor está sempre conosco e nos ajuda com as nossas dificuldades. Obrigada, Senhor, por essas crianças
Que o Senhor as abençoe e que elas cresçam nos seus caminhos e possam levar a sua palavra através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, amiguinho. Tchau. Mua! Fazer o bem faz muito bem, fazer o bem faz muito bem. Gentileza gera gentileza, delicadeza não importa quem. Fazer o bem faz muito bem. Um sorriso mostra simpatia e um bom dia sempre faz sorrir. Dizer licença quando for entrar, quando for passar e também pra sair. Quando pedir, peça por favor. O amor também está na atenção. Agradecer com um bom obrigado é ter carinho com educação. Fazer o bem faz muito bem, fazer o bem faz muito bem. Gentileza gera gentileza, delicadeza não importa quem. Fazer o bem faz muito bem. Quando pedir, peça por favor. O amor também está na atenção. Agradecer com um bom obrigado é ter carinho com educação. Fazer o bem faz muito bem, fazer o bem faz